Olá, pessoal. Eu sou Adolfo Mello, designer de produto na Nama. Eu trabalho com chatbot há uns 6 anos, é uma das minhas paixões. E dando um pouco de contexto, vou falar um pouco do Figma, que é inclusive a ferramenta que eu estou usando aqui para fazer a apresentação. É uma ferramenta que tem sido muito presente nessa minha jornada até aqui, e foi com ele que a gente construiu o nosso Conversational Design System. Contando um pouco da minha história, eu comecei a trabalhar com bots em 2016, no meu TCC. Eu construí a Bia, junto com outras pessoas da minha turma também. E a Bia é um bot de interação acadêmica, né? Ele é um bot no Messenger para acessar dados acadêmicos do Instituto Federal, onde a gente estudava. E você podia acessar dados como horário de aula, notas, faltas e materiais de aula. A documentação da Bia já foi feita, toda construída no Figma, e desde então não larguei mais a ferramenta dentro dos meus processos. Em 2017 eu passei pela Take, eu trabalhava como UX designer de chatbots lá, trabalhei com vários clientes, e o Figma também fazia parte do meu trabalho quase todos os dias. Lá eu comecei a perceber o quanto os desafios do mercado, em geral, tinham muitas similaridades, isso me chamou muita atenção. 2 anos depois, em 2019, eu me juntei à Nama. Aqui eu tive um espaço muito massa, tanto para evoluir os processos internos, quanto para construir ferramentas bem diferentes, de uma forma que talvez vocês nunca tenham imaginado que seria possível. Uma delas é esse Conversational Design System, que eu vou contar detalhes para vocês. Aqui na Nama, a gente utiliza o AML, que é uma linguagem aberta e bem popular para a criação de chatbots. Nós criamos uma versão adaptada desse AML, estendendo suas funcionalidades, como inclusão de inteligência artificial, integrações, eventos e outros recursos. Até então, esse processo era baseado na documentação do design, que depois era apresentado para o time de dev, e depois o dev fazia a implementação em AML via uma interface de desenvolvimento e uma linha de comando, nada muito visual. Dentro desse processo, o primeiro insight que veio foi que o AML ele é como um HTML para bots, assim, com padrões bem claros e reconhecíveis. E em algum momento a gente decidiu investigar esses padrões, né, e tentar encontrar alguma forma de desenvolver uma ferramenta ou algum mecanismo para a gente resolver esses padrões ou otimizar o nosso processo a partir do que a gente conseguia identificar de recorrente, né? E aí, dentro desse processo, a gente surgiu esse segundo insight, que era, será que é possível criar um padrão visual para representar o chatbot de forma que a gente consiga transformar o design em código? E como o Figma era a nossa principal fonte de documentação de chatbots, se a gente conseguisse fazer isso através do Figma, nosso processo poderia encurtar bastante. A partir desse insight, passamos por uma jornada bem desafiadora e instigante, que começou por essa prova de conceito. Essa prova de conceito, basicamente, era composta por um arquivo do Figma, deixa eu abrir esse outro aqui, um arquivo do Figma com os componentes representando essas tags AML e um plugin que convertia essas tags AML para código. Então, essa primeira versão, a gente utilizou ela para implementar um bot de RH. Deixa eu passar aqui para frente. A gente utilizou essa versão para implementar um bot de RH e a gente conseguiu reduzir o tempo de desenvolvimento para 1/5 da estimativa original. Então, a gente viu que a gente estava construindo uma ferramenta muito bacana e muito poderosa e que poderia trazer resultados ainda melhores, né? E tudo isso dentro do Figma. Seguindo, a gente continuou evoluindo a ferramenta e acompanhando as novidades do Figma, e a gente fez isso internamente, inicialmente, né, colhemos bons feedbacks, e a gente viu que era possível disponibilizar essa solução para o público externo também. Pensando nessa possibilidade, né, sabendo que vários designers já utilizam essa ferramenta, outras ferramentas digitais para documentar os chatbots, e se eles pudessem usar essa mesma ferramenta de documentação para
construir um chatbot de fato, né? E além disso, o que mais seria possível a partir desse primeiro ponto, né? Depois que você já consegue criar um chatbot ali dentro, o que mais dá para você fazer, o que mais dá para integrar com o seu processo de criação e melhoria de chatbots ali dentro. Então, a gente, partindo desse princípio, a gente trabalhou com as ferramentas do Figma e com as nossas ferramentas internas para construir esse Conversational Design System. E o que é o Conversational Design System? Eu trouxe um conceito aqui do Nielsen Norman Group, que é exatamente o que a gente está construindo, né? Um conjunto completo de padrões para gerenciar o design de chatbots de forma escalável através de componentes e padrões reutilizáveis. E pelo plugin, esses padrões são convertidos em chatbot com inteligência artificial direto do Figma. Vou explicar para vocês um pouco de como funcionam esses componentes, né? São 4 componentes principais, e o primeiro deles aqui é o Category. O Category, ele tem 3 estruturas aqui, como vocês podem ver. A primeira delas é para reconhecer um padrão de interação do usuário. A segunda delas é o Think, que é para você realizar ações em segundo plano. Você pode não realizar nenhuma, mas você pode realizar algumas ações antes de tomar uma decisão. E, por fim, você toma essa decisão, que é o terceiro bloquinho, onde você pode responder ao usuário, ir para outra parte do fluxo ou chamar uma integração, por exemplo. O segundo elemento é o Topic, que nada mais é do que um conjunto de categorias agrupados dentro de um mesmo contexto, né? Se a gente imaginar, por exemplo, que um topic inicial seria um menu, quando o usuário está nesse contexto de menu, os categorias que estão aqui dentro do topic, eles vão ter precedência, ou seja, eles vão ser consultados primeiro para ver se eles conseguem entender o que o usuário está dizendo. E se não conseguir entender, aí sim a gente vai buscar a resposta em outra parte do bot, né? Os outros 2 elementos que a gente tem são os sets e intents, que são recursos para aumentar a capacidade de entendimento do bot. Primeiro é o set, que é basicamente um conjunto de palavras ou expressões que indicam uma intenção comunicativa, né? Um bom exemplo de set seria um set de saudação, onde ao invés de você usar uma categoria para cada tipo de saudação, oi, olá, bom dia, boa tarde, você agrupa todos esses sets com um nome específico, por exemplo, saudação, e você coloca todos os exemplos aqui dentro dessa caixinha, onde elas vão sempre ser mapeadas para o set que foi definido por você. E, por fim, a gente tem a inteligência artificial, né? Quem já trabalhou com IA para bots está bem familiarizado com esse conceito. E aqui na Nama a gente costuma dizer que a intenção ela é um set com um sexto sentido, assim, capaz de explorar os exemplos listados, extrapolar os exemplos listados e identificar o objetivo de uma conversa, de um texto, né? Mesmo sem conhecer essa mensagem previamente. E aí, junto com a classificação, é retornado um índice de confiança, eu vou mostrar no detalhe para vocês ali do plugin, onde você é capaz de escolher qual é o nível de confiança que vai ser satisfatório para a sua inteligência artificial, e caso esse nível não seja alcançado, você pode invocar um fallback, uma alternativa de resposta para o bot continuar o fluxo. Então, eu vou trazer aqui para vocês essa versão atual, vou mostrar como vocês podem acessar aqui dentro do próprio Figma, né, dentro da comunidade. Eu posso buscar por Nama, e aí a gente vai encontrar aqui esse primeiro arquivo. Também temos o plugin aqui do NamaBot Studio, e aí eu vou acessar o arquivo, ele vai carregar aqui, e aí vocês podem duplicar esse arquivo, e seria o primeiro passo, né? Você duplica o arquivo template. O segundo passo é você instalar o plugin. Aqui o meu já está instalado. E aí, uma vez que você duplicou, você vai ter o Conversational Design System para você. É uma cópia sua que você vai poder, enfim, modificar, editar, fazer o que quiser. Esse arquivo ele tem 3 páginas aqui. Tem um protótipo inicial para você entender o passo a passo. Se você acessar aqui no arquivo, você vai conseguir ver que tem
o protótipo aqui, contando como funciona cada etapa, né, do processo e de como funcionam as etapas de utilização do plugin. Na segunda página, tem um exemplo já de um botzinho template para você começar a entender como isso funciona. É interessante que cada componente desse, ele está completamente flexível, você pode colocar ele onde você quiser e organizar o arquivo da melhor forma possível, assim, da forma como você e o seu time acharem melhor. E na última página aqui você tem, de fato, os componentes que compõem o Conversational Design System. Né? Eu mostrei os 4 componentes principais, mas por trás existe uma gama aqui de outros componentes que permitem que que você só utilize esses 4 iniciais, né? Então, a complexidade do sistema está escondida através dos 4 componentes, mas tem muita coisa por trás aqui para ser utilizado. Então, para você fazer o uso do plugin, do Design System Conversacional, você clica com o botão direito aqui na tela, dentro da página duplicada, né? E aí você roda o NumberBot Studio. Depois que você fizer o login, você vai ter esse recurso aqui, é uma janelinha, onde você pode treinar a inteligência artificial, publicar o seu bot e clicar no botão aqui para conversar. E aqui embaixo é aquele conceito da régua de confiança, né? Que a gente pode alterar aqui e definir qual é o nosso limite para que a gente traga uma resposta através da inteligência artificial. Ou seja, tudo que tiver no verde aqui, ou seja, acima de 70%, a gente está considerando como uma resposta válida, e aí o bot vai responder. Então, 3 passos aqui para você poder utilizar o plugin. Você clica em Train AI, primeiro passo, ele vai reconhecer os componentes verdinhos aqui, que são os componentes das intenções, vai transformar isso em código. Se você até vier para a aba de código aqui, você pode ver que todos os conteúdos estão aqui, ó, convertidos. E aí, depois que treinar a inteligência artificial, você clica em Publish para publicar esse bot. Ele vai converter todos os componentes e transformar eles em código e mandar para a plataforma Nama. Então, o projeto está publicado, e aí, por fim, você clica aqui em chat, para poder conversar. E aí você abre essa janelinha aqui do bot, onde você já vai poder interagir com ele instantaneamente aqui. Então, é tão simples quanto isso. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma modificação que a gente pode fazer no bot para melhorar, né? Expandir a capacidade dele, por exemplo. Aqui eu tenho um oi, eu vou colocar um ei, por exemplo, e aí eu vou clicar em Publish. Já automaticamente, sem sair do Figma, eu já consigo ter a nossa nova versão. Clico em chat, e aí eu posso falar aqui, ei, bebê. E ele vai ter a capacidade de entender também, então é tão rápido quanto isso, que direto do Figma, você já consegue ter essa nova versão do chatbot. Bacana. Voltando aqui para a apresentação, então, a gente conseguiu resultados muito interessantes, assim, né? Trouxe aqui alguns dos pontos. Então, a gente reduziu para até 1/5 do tempo de desenvolvimento que a gente tinha antes. Através dessa ferramenta, isso ficou muito mais rápido. A gente também conseguiu simplificar as etapas de desenvolvimento e melhoria contínua, né? Antes, a gente tinha a etapa do design, que atualizava a documentação, passava para o dev, ele implementava, subia para a plataforma, e aí tudo isso se reduziu a simplesmente 2 ou 3 botões no Figma para você conseguir fazer essa melhoria. E é interessante que a gente também conseguiu aproximar ainda mais os designers e desenvolvedores, né? Ao conhecer o designer, conhecerem os conceitos por trás da tecnologia, eles começaram a criar propostas ainda mais coerentes e ainda mais ousadas. Isso foi muito interessante. E a gente já está migrando todos os clientes nossos para o NumberBot Studio. Tem sido realmente um processo bem bacana. E o bacana também do Figma é que ele é transparente e você pode compartilhar esse link, né, essa página, com qualquer pessoa. Ou seja, a documentação que você está apresentando para o cliente já é, de fato, a versão final, né? Então, você não tem aquele famoso lost in translation, né? Perdido na tradução.
quando o design fala uma coisa, o dev implementa outra, esse tipo de problema está minimizado aqui nesse caso. E, por fim, eu acho que um resultado interessante também foi que criar esse, provavelmente, primeiro design conversacional, esse design system conversacional público do mundo. Foi muito interessante a gente construir esse desafio, e ainda mais interessante é que esse material, uma vez que você duplicar o arquivo template, esse design system é seu, então você pode adaptá-lo, evoluí-lo, mudar as cores, a fonte, criar padrões reaproveitáveis, você pode simplesmente copiar um componente, vou vir aqui para o arquivo, né? Então você pode simplesmente copiar um componente ou um conjunto, uma estrutura de componentes de um arquivo para outro, e você reaproveitar. Então, à medida em que você usa e encontra padrões, você consegue reaproveitá-los muito facilmente. E, por fim, é tão simples quanto você clicar em 3 botões para poder ver o que você documentou transformado em código, né? Então, essa é o nosso desafio aqui, que foi muito interessante, foi muito bacana de trabalhar e fazer parte dele, e gostaria muito de apresentar e convidar vocês para experimentar, tirar as dúvidas, né, ou conhecer melhor a ferramenta, e também, se for do interesse de vocês, né, se juntar ao nosso time para evoluir essa ferramenta e conhecer outras ferramentas bem legais que a gente está trabalhando aqui, criando dentro da Nama. Entre em contato com a gente, contato product@nama.ai. É isso, muito obrigado e até mais.